Bom dia, crianças, tudo bem? Crianças, houve um transtorno que eu gravei a aula ao vivo e não gravou. Então, eu estou gravando outra aula para vocês de geografia. Então, quem não assistiu ao vivo, vocês vão assistir essa aula, porque aquela deu problema no meu computador e não ficou gravada, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Então, hoje nós vamos fazer aula de geografia. Nós estamos no capítulo 6, né? E vai falar os bairros e suas ruas, página 255 a 262. Então, vamos lá. Esse conteúdo vai falar sobre bairros e ruas. Então, todo mundo sabe que na nossa cidade de Balsas existem vários bairros. Existe o bairro Centro, existe bairro Garcia, bairro Jardim Cristina, bairro Geraldes, assim por diante. Existem muitos bairros. E também nós sabemos que existem bairros residencial, que é formado por ruas tranquilas, com casas e poucos estabelecimentos comerciais. Existem também bairros históricos, que são formados por construções antigas. Também sabemos que existem bairros industriais, bairro industrial, aliás, que é formado por grandes fábricas, indústrias e poucas casas, né? Pouquíssimas residências, mas são indústrias, fábricas. E também existe os bairros comercial, que são formados por ruas e vários tipos de comércio, né? E também existe bairro rural, são formados por pequenas vilas e grandes espaços de terra. Então existem vários tipos de bairro. Então hoje aqui nós vamos fazer umas leituras e vamos responder umas perguntas. Começando, vocês colocam a data, né? 13/8/2021, na página 255, os bairros e suas ruas. Quantos bairros da sua cidade você conhece? Então, nós já falamos que existem vários bairros. Você conhece muitas ruas do bairro onde mora? Como são essas ruas? Então, isso aí vai ficar para vocês vão pensar, vão conversar aí com o ajudante da tarefa. Então, vamos fazer a leitura, vocês vão acompanhando. Nos trajetos que percorremos no dia a dia, podemos passar por ruas e bairros diferentes. Os bairros são formados por várias ruas e quarteirões. Eles têm características diferentes uns dos outros. Há bairros onde predominam residências e outros predominam os estabelecimentos comerciais e ainda bairros onde existem muitas indústrias. Leia no texto a seguir como o personagem Caco observou diferenças entre os bairros e as ruas de sua cidade durante o trajeto que percorreu de casa até a indústria onde o pai dele trabalha. Então ele fez um percurso com o pai dele, o Caco, né? Fez um percurso com o pai dele até a indústria onde ele trabalha. Ele observou tudo por onde ele passava, o que tinha de mudança, de diferença nesse bairro. Então vamos lá. Caco, preste atenção no trajeto. Veja como é diferente dos caminhos que você conhece. Realmente, tudo era novidade para Caco. No nosso bairro, praticamente só existem casas. E eles percorreram uma grande avenida cheia de bancos, mas era cedo e os bancos ainda estavam fechados. No entanto, o comércio começava a funcionar. Várias lojas abriam suas portas. Então aqui vocês observam a figura, né? Está mostrando por onde Caco e seu pai estavam fazendo seu trajeto, da casa até a fábrica onde ele trabalhava. O pai trabalha. Pai, na outra página, pai, o que é aquele prédio ali? É a prefeitura. E o edifício ao lado é a Câmara dos Vereadores. Então, e na prefeitura que o prefeito trabalha? Exatamente. Por quê? Por nada, não.
Caco se lembrou do seu sonho e se imaginou trabalhando como prefeito, cuidando do município. Mas, à medida que se afastava do centro da cidade, a paisagem mudava completamente. Os serviços públicos eram bastante precários. Caco pôde observar algumas favelas e muita gente nas ruas indo trabalhar. Então, quando estava chegando, que cheiro! É de esgoto, pai. É de esgoto, pai? Não, é que esta área está cheia de fábricas. É uma zona com muita poluição. E ali, pai? E ali, pai? Ali mesmo, chegando. Então, aqui ele observou tudo que tinha no trajeto da casa dele até a fábrica. Ele percebeu, ele fez várias perguntas para o pai e o pai foi explicando o que era, por onde ele passava. E depois ele sentiu um mau cheiro, né? E o pai dele disse que era o cheiro da poluição das fábricas. Então, aqui nessa imagem está mostrando por onde Caco e seu pai passou. Então, o que é que eles viram? Eles viram lojas, banco da cidade, eles viram a sapataria, brinquedos, ferramentas. Então, aqui havia muitas lojas. Então, aqui vocês observam, né, por onde ele passou. E passando para a próxima página, já tem as atividades, atividade para a sala, que é a página 257. A primeira, assinale a alternativa que descreve o bairro onde Caco e o pai dele moram. Eles moram em um bairro onde existem muitas indústrias? Ou eles moram em um bairro onde existem muitas casas? Então, o que é que o Caco observou por onde o pai dele passava, por onde eles moram? Então, ele observou que eles moram em um bairro onde existem muitas casas. Então, vocês vão fazer um X na segunda, tá? Eu já falei até a resposta. A 2. Assinale a alternativa que descreve as principais características da avenida que eles percorreram no trajeto que fizeram. Então, eles percorreram na avenida que tem muitas casas ou a avenida tem bancos e estabelecimentos comerciais. O que a gente o que nós observamos nessa figura, nessa imagem na página 256, é que a avenida tem bancos e estabelecimentos comerciais. Então, vocês vão fazer um X. Terceira, quais transformações Caco pôde observar à medida que se afastava do centro da cidade? O que ele observou? Que havia muita mudança. Conforme ele passava, né? Que as paisagens iam mudando. As paisagens mudavam, não era sempre a mesma coisa. A outra, 4. O que Caco sentiu quando chegou ao bairro onde o pai dele trabalha? O que ele sentiu? Que ele fez, o que ele sentiu? Então, vocês vão fazer a resposta, tá? A outra, 258, diferentes ruas e bairros. Então, é muito importante que vocês leiam bastante, para vocês treinarem a leitura e praticar a escrita. Ao observar as ruas de um bairro, você já deve ter percebido que o espaço de cada uma delas é utilizado de várias formas, mesmo fazendo parte do mesmo bairro. Então, aqui você observa essa figura. O conjunto de ruas caracteriza um bairro, porém, há poucos comerciais que têm ruas residenciais. E ao contrário também. O tipo de um bairro é definido pela característica principal da maioria das ruas. Então, aqui a gente observa essa imagem, que tem um calçadão em bairro comercial na cidade de Fortaleza, Ceará, em 2018. Então, a gente observa que tem bastante gente na rua e é um calçadão. Há ruas movimentadas com intenso trânsito de veículos e muitas lojas e prédios, que formam os bairros comerciais. Já os bairros residenciais são formados por ruas mais tranquilas, com casas e prédios e poucos estabelecimentos comerciais. Existem também os bairros industriais, formados principalmente por grandes fábricas e indústrias, com poucas residências e estabelecimentos comerciais. Então, aqui a gente observa essas figuras, né? Que é um bairro residencial na cidade de São Paulo, aliás, na cidade de São Manuel, em São Paulo.
em 2017. Aqui aparece outra imagem, que é um bairro industrial na cidade de Campinas, São Paulo, em 2016. Então, vocês observam bem as imagens, né? Virando para a próxima página, paisagem dos bairros. As paisagens dos bairros também podem ser bastante diferentes. Existem bairros rurais, que os elementos da paisagem são muito diferentes dos elementos de uma paisagem urbana. E os bairros no espaço rural também costumam ficar mais distante um do outro. Observe a paisagem de um bairro rural. Então, aqui está fazendo uma demonstração de um bairro rural, que a professora falou no começo, que existe poucas casas, né, e bastante mais terras. É um bairro Retiro, na cidade de Virgínia, em Minas Gerais, é o nome do bairro. A paisagem de um bairro também pode apresentar as diferenças econômicas entre os habitantes. Há bairros com poucos serviços públicos que devem ser fornecidos pelas prefeituras, como redes de esgoto, redes de água e esgoto, iluminação e limpeza de ruas, além de postos de saúde. A falta desse serviço pode levar a problemas de saúde e de segurança para a população. Outros bairros apresentam boa infraestrutura de serviços públicos, como a diversidade de estabelecimentos comerciais, médicos, serviços de segurança pública. Então aqui tem outras demonstrações, né, de bairro de classe baixa na cidade de Salvador, Bahia. Então, se observa com essa paisagem. Bairro de classe alta na cidade de Brasília, Distrito Federal, em 2017. Vocês observam as imagens. Aí vocês vão fazer um X na página 260, que nós não vamos fazer. Página 260, passando para a próxima, 261, atividade para a sala. A primeira, associe cada tipo de bairro com suas características. Então, vocês vão ler, né? E vão ligar. Por exemplo, a primeira, vou só falar a primeira. Bairro residencial. O que é um bairro residencial? Ele é formado por pequenas vilas e grandes espaços de terra? Não é. Ele é formado por ruas com variados tipos de comércio. Algumas ruas desse bairro são conhecidas como calçadões? Também não é. Qual que é a resposta certa? Formado por ruas tranquilas, com casas e poucos estabelecimentos comerciais. Então, residencial é onde não tem comércios, é formado por ruas tranquilas, com casas e poucos estabelecimentos comerciais, então é chamado de bairro residencial. Aí vocês vão lendo e vão ligando para mim não falar a resposta. Eu já falei a primeira, vocês vão ligar, tá bom? A primeira, residencial, liga com a terceira, que é formado por ruas tranquilas, com casa e poucos estabelecimentos comerciais. Aí vocês vão fazer as outras. Passando para a próxima, 262, atividade para casa, né? Leia as características das ruas onde vivem Henrique, Laura e Miguel. Depois relacione cada texto a seguir com as fotografias que identificam cada uma delas. Então vocês vão observar essas imagens, a imagem A, B e a C. Relacionado a essas imagens, vocês vão colocar as letras certas nos quadrinhos. Vou falar só a primeira. Todos os dias Miguel encontra seus amigos na praça que fica em frente à rua da casa onde mora. A praça tem pouco movimento de pedestres e veículos. Então, qual que é a praça que tem pouco movimento de pedestre e veículos? Então, vocês vão observar. Será que a gente observa que tem bastante movimento? Então, e a B tem pouco movimento. Então, qual é a resposta? É a letrinha B que vocês vão pôr na casinha. Aí vocês vão fazer as outras duas, tá bom? E aqui embaixo, vocês vão fazer um X nesse pedacinho, que nós não vamos nem ler. Passando para a próxima, que é a 263, né? Vocês vão ler, nós vamos ler junto a página 263. Deixa eu ver. 263, tem bastante leitura.
Ah, espera aí, desculpa, gente. Então hoje terminou a aula, até a 262. A 263 nós já termina, nós não vamos fazer hoje. Então a aula termina aqui na página 262, assim como eu coloquei na lousa, tá bom? Desculpa que eu ia passar para frente, mas nós já terminamos essa parte do conteúdo de geografia que parou na página 162. Então, por hoje a aula terminou. Qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos, tá bom? E beijo. Bom final de semana.